Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Samuel. Hoje nós vamos falar de maturidade sexual vezes maturidade biológica. A gente sabe que uma menina de 12 anos ela já pode engravidar. Um menino de 13 anos ele pode gerar um filho. Biologicamente, ambos são férteis. Mas alguém teria coragem de dizer que eles possuem a maturidade sexual? A maioria das pessoas percebe imediatamente que não. O curioso é que depois dessa constatação tão óbvia, tão factual, muita gente passa a vida inteira confundindo as duas coisas: a maturidade psicológica e a maturidade sexual e a maturidade biológica. Então, vamos falar agora dessa distinção que existe, tá? A natureza, ela concede à pessoa a capacidade biológica, né? A capacidade de reproduzir. Mas a natureza não torna a pessoa sexualmente madura, tá? Isso é uma outra história, tá? O psicólogo Gianfrancesco Svanazzi, tá? Ele faz uma observação muito interessante. Ser biologicamente capaz de reproduzir não significa possuir maturidade sexual, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui o trecho do livro em que ele fala isso, inclusive, tá? Isso vai ser muito importante para a nossa discussão, na verdade, para a nossa apresentação, para a gente entender o que torna uma pessoa biológica, madura biologicamente e madura sexualmente. São coisas distintas, não é a mesma coisa. Então, eu vou ler aqui um trecho do livro, tá? O livro em questão que eu estou trazendo aqui, tá? É o Pornografia e Pornopatia, do padre Miguel Ángel Cifuentes. Eu olho sempre o nome dele, porque eu sempre me esqueço, né? Porque eu confundo com outro autor chamado Rafael Liano Cifuentes. É o mesmo final, mas é o mesmo final, desculpa. É quase o mesmo nome no final, mas é o Rafael Liano Cifuentes. Esse é o Fuentes, né? Então eu me confundo um pouco. E eu vou ler o trecho do livro para vocês, onde ele fala dessa distinção e por que ser maduro biologicamente não é a mesma coisa do que ser maduro sexualmente, tá? Não é um porquê bem grande, porque a gente já vai dar uma destrinchada bem básica aqui, porque o objetivo do vídeo ele não é aprofundar-se bastante, né? Até porque tem que ter uma capacidade muito grande intelectual para talvez destrinchar tudo aqui. Vamos lá. Parafraseando aqui agora o padre, né? Nesse sentido, ser biologicamente capaz de se reproduzir não significa ter maturidade sexual. O progresso sexual não é mera perfeição técnica. Há uma evolução harmoniosa de funções no que diz respeito aos valores humanos. E a maturidade sexual consiste na capacidade de fazer uma eleição. Veja, a maturidade sexual ela é uma capacidade que a pessoa vai adquirir com esse progresso sexual que ela tem. É uma capacidade que ela tem de eleger alguém, de eleger uma outra pessoa. Então, estou lendo no livro, né? A maturidade sexual consiste na capacidade de fazer uma eleição, que é essa eleição, é uma escolha. De fazer uma eleição, de viver essa eleição e de renovar essa eleição em um ato de amor constante. Então, aqui a gente já pode trazer um exemplo, né? Uma pessoa que vive constantemente tendo vários parceiros sexuais, né? Homem e mulher. Ela não está tendo a capacidade sexual. Ela não está tendo essa capacidade eletiva, ou seja, essa maturidade sexual. Ela tem a maturidade biológica. Ela tem a maturidade biológica. E você não precisa ser religioso para saber disso, minha gente. Não precisa ser religioso para saber disso. A pessoa, ela sabe disso, inclusive ela sabe que ela não está sendo madura. Ela só quer ter um escape prazeroso ali no dia, ter um escape prazeroso das suas capacidades biológicas. É isso que ela quer, é só isso. E tá tudo bem, tá tudo bem. Só que o que a pessoa vai precisar entender é que isso não vai trazer para ela uma vida madura, uma vida de pessoa completa, integrada, né? E agora, partindo, né, para distinguir o que é a maturidade
sexual, da maturidade biológica. Eu trouxe já um pouco do que é sexual, mas o que é a maturidade biológica? É a capacidade de reproduzir. É você fazer-se uma pergunta aqui. Meu corpo funciona? Se meu corpo funciona, se o corpo funciona, há ovulação no corpo, ele produz hormônio, ele produz espermatozoide, tem fertilidade. Então, existe aqui uma maturidade biológica. A maturidade do corpo, ela existe, da parte corpórea, né? Ela existe, do organismo, ela existe. Mas isso só responde ao organismo, é o que eu falei, só responde ao organismo. Só responde às minhas capacidades biológicas. Ela não responde à pessoa que eu sou. Tá? Eu sou uma pessoa não porque eu tenho um corpo somente, mas porque eu penso, mas porque eu consigo ver, consigo cheirar, consigo ouvir, mas principalmente porque eu consigo controlar isso tudo com isso, que é o meu consciente, que é a minha mente, né? A mente, o raciocínio, o racionar, né? O raciocinar, desculpa, é a nossa capacidade maior. Hum? É isso que nos divide, que nos separa dos animais. Por isso, inclusive, tá? A gente pode fazer um vídeo depois sobre isso, que nós conseguimos ser mais perversos do que os animais. Nós conseguimos ser mais perversos do que os animais, por causa da nossa capacidade de raciocinar. Ela é um bem maravilhoso, mas também é um bem perverso se eu utilizo isso para ser perverso. Eu posso utilizar a minha capacidade de raciocínio e o animal ele consegue ser violento, mas o ser humano ele consegue ser mais ainda pela perversidade dos atos que às vezes conseguimos desferir contra outras pessoas, até contra animais. Porque os animais, quando eles cometem um ato violento, às vezes ele é pelo território dele, às vezes é para se proteger, mas pode encontrar casos, óbvio, de animais perversos que veem prazer em matar os outros animais. Mas a maioria não é assim, é só para saciar a fome, para defender o território, enfim, as coisas básicas do animal, né? Mas nós temos a capacidade de matar alguém por capacidade de raciocínio, né? Pensamos, articulamos e pum, fazemos ali, né? Vamos lá, matamos o cara, 380 tiros dando na pessoa. A gente vê isso, né? A gente vê isso muito, 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 principalmente no mundo do crime. Obviamente, ele é um contexto, mas a gente vê muito isso aí. Então, assim, é isso que é a maturidade biológica. Você vê que é fechada no corpo, tá? E como eu disse, aqui eu vou repetir, mas eu acho que já ficou bem claro o que é a maturidade sexual, mas eu vou falar de novo. A maturidade sexual, ela, ela é o que distingue esse progresso do corpo, tá? Progresso técnico do corpo, porque a maturidade sexual, ela vai integrar toda a personalidade da pessoa. Não é apenas desejo, não é apenas prazer, não é apenas capacidade física, tá? É a capacidade de transformar o impulso, o desejo, a sensação em um ato humano, tá? Em um ato humano. E a palavra que a gente tem que utilizar aqui é integração, integrar a pessoa, né? Integração. A gente ouve isso muito em antropologia, né? Assim, é integração, é integrar tudo, né? Não é só o ato sexual, não é só o desejo, é fazer desse desejo um ato humano, um ato onde eu utilizo a minha mente, o meu raciocínio, de eu não comer parecendo um animal, né? De eu não comer, de eu não beber um café parecendo um animal, de eu não beber água parecendo um animal, né? O que eu estou utilizando aqui é animal como um termo pejorativo mesmo, parecendo um animal selvagem, né? Que não raciocina, que não pensa, que não, enfim, os animais não pensam, eles não pensam, tá? Eles não pensam. Nós temos a nossa parte animal, mas até a nossa parte animal, ela é humana, gente. Tudo no humano é humano, porque nós somos seres humanos, tá? Então, é isso que ele quer dizer, tornar o impulso ato humano. É utilizar o raciocínio, a nossa capacidade de pensar.
Ah, porque eu estou bebendo café? Porque eu gosto do café. Eu gosto do café. Eu gosto, por isso que eu estou bebendo café. Eu gosto. O animal não pensa isso. Ele vai beber água porque ele está com sede. Ele vai tomar ele vai beber, vai comer o milho, vai comer a batata, a cenoura, né? Assim, porque ele tem que comer, porque ele está com fome, né? Né? Há casos, obviamente, de exageros dos animais, tanto é que a gente às vezes brinca, né, com aquele gato que é gordo, com o cachorro que é gordo, é o guloso. Não, é porque, assim, para ele o que importa é saciar aquele desejo dele, né? E é isso que ele está falando. É da gente raciocinar o ato, né? Desculpa, o impulso. Tornar um ato de um ser humano. Ato humano quer dizer isso. Tornar o ato de uma pessoa humana, uma ação de uma pessoa humana. Tornar aquilo valoroso, com valor. Precisa ter um valor, né? Precisa ter um valor. Então, a partir daqui, a gente começa a compreender que a sexualidade, ela supera o indivíduo. Ela supera o indivíduo. Ela supera o corpo do indivíduo, tá? O sexo, ele existe, tá? Para tirar a pessoa de si mesmo. De si mesmo. Não é só você, que é homem, né? Fazer a penetração na mulher. É você conhecer ela. É entender ela. É ouvir ela. É entender que eu não estou aqui falando só para cristãos, eu estou falando para pessoas no geral, não estou falando só para budistas, no geral. É você fazer uma eleição dessa pessoa. É você conhecer a pessoa no todo. Não adianta tornar o ato, tornar esse impulso o seu meio de vida. É muito melhor você eleger, você viver e reeleger. E fazer disso um ato de amor para com a pessoa, tá? As desculpas pelo sol que está batendo na minha cara aqui, né? Fica até legal, parecendo que estou com um brilho de luz ali, mas tudo bem. Então, é isso que é a sexualidade, que é o sexo, tá? O sexo não é para si, não é para satisfazer a mim, tá? Mas ele envolve um tudo, o cuidar do outro, o olhar para o outro, o pensar no outro. Isso muda até a forma de você fazer o sexo, tá? Por exemplo, você não vai, por exemplo, quando você vai fazer você vai fazer o ato sexual com alguém, você não vai olhar só para o outro como se você estivesse fazendo aquilo para si. Você vai pensar, pô, o que é que eu posso fazer para também dar prazer para ela? Ou para ele, né? O que é que eu posso fazer também para que eu possa tornar um momento bom, né? Para ele também, né? Então, obviamente eu recomendo, né? Que o ato sexual seja para casados, né? Pessoas casadas, porque aquilo que eu falei aqui antes, né? A maturidade sexual é essa capacidade de você fazer uma eleição, de você viver essa escolha e de você reeleger todos os dias essa pessoa. Que isso se torna um ato de amor, né? Porque amar alguém ou algo não é nada mais do que escolher isso, né? Do que escolher isso diariamente. Esse é o ato maior das coisas, né? Então, se você pensar assim, se eu trago isso para você, se eu trago que o sexo ele não é só um ato prazeroso para mim, não é só para mim, né? Eu vou pensar assim, poxa, mas qual o sentido de eu fazer sexo com uma pessoa casualmente? Essa pergunta vai vir na sua cabeça, não tem jeito, gente. Tipo, é óbvio, isso vai vir na sua cabeça. Acho que eu errei aqui, né? Virar na sua cabeça. Mas isso vai surgir em você. Essa dúvida vai surgir em algum momento da sua vida, não importa se você tem 50, 60, 70 anos. Se em nenhum momento você se fez essa pergunta, isso vai aparecer na sua cabeça em algum momento, no seu coração. Não importa quantos parceiros sexuais você já teve, gente. Não importa. Você vai ser como assim, poxa, cara, mas por que, velho, eu tô fazendo sexo com essas pessoas? Eu faço sexo e vou embora. Eu faço sexo e ela vai embora. Eu não conheço, não sei que a pessoa gosta de comer, não sei que a pessoa gosta de beber. Eu não sei se a pessoa tem uma doença.
Tipo assim, você não consegue, não conhece nada da pessoa e você se acha maduro sexualmente porque você faz sexo. Não, amigo, você é maduro biologicamente. Você só tem a capacidade de fazer o sexo. Você não tem a capacidade sexual, de fato. Você tem capacidade de suprir o impulso que você tem. E é somente isso, tá? Somente isso. Não importa, eu não estou falando para todo mundo aqui, tá? Até para mim mesmo. Eu sou casado hoje, obviamente. Então eu já fiz minha eleição, né? E eu vivo minha eleição todos os dias. Eu vivo minha eleição todos os dias. Eu não vou falar aqui a minha religião, né? Deve ficar meio óbvia por causa da imagem que tem, vai ficar ruim que tem aqui, né? Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Nossa Senhora. Mas é isso que é a capacidade que é a capacidade de ser maduro sexualmente, gente. É a capacidade de você escolher a pessoa. Então, assim, em algum momento você vai se perguntar, mas por que raios eu estou aqui fazendo sexo com essas 10 pessoas? Faço sexo na segunda com uma, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, no domingo com outra pessoa. E não conheço a pessoa. Mas fiz 3, 4 mãos. Você não conhece a pessoa, minha gente. Você não conhece. Você está fazendo sexo só por causa de impulso sexual que você tem. Eu não estou dizendo que você tem que ser santo. Não estou dizendo que você tem que ser monge. Não estou falando isso, gente. É escolher uma pessoa de fato. De fato, escolher uma pessoa onde você possa, meu querido amigo aí, que está me vendo, né? Às vezes olha para a tela, para onde que eu estou me gravando aqui, mas que você possa escolher alguém e olhar para ela como pessoa. Não é só porque ela tem uma vagina, não é só porque ela tem um pênis, mas é olhar porque ela é pessoa. Eu quero fazer sexo com essa mulher, eu quero fazer sexo com esse homem porque ela é uma pessoa que eu amo ela, sabe? Porque eu escolhi ela, porque eu me dou para ela mesmo. Eu acordo de manhã pensando nela, eu amo ela, eu quero ela para a vida. Eu quero ela como uma escolha, como uma eleição. Olha que nome bonito, eleição. Eleição. Eleger alguém para ser este ato de amor, essa escolha que eu faço todos os dias. Pensemos nisso. Você não precisa ser cristão para isso, você não precisa ser. Enfim, você não precisa. Você só precisa ser uma pessoa que pensa. Fala assim, poxa, mas eu só tenho uma capacidade biológica de suprir os meus impulsos sexuais. Só tenho a capacidade de suprir as minhas capacidades biológicas de reprodução. Eu não tenho a capacidade de amar a pessoa. Eu não tenho capacidade sexual de fato, a verdade. Eu não tenho a madurez sexual. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora um ponto muito interessante, tá? Que, que o autor, inclusive, vai trazer no livro também, que é alguns aspectos, tá? São 7 aspectos, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar se são 7 mesmo. São 7. São 7 aspectos que esse modo de viver para si mesmo, né, de tornar um ato sexual para si mesmo, traz, tá? Então que quando você torna um sexo para si, você acaba fazendo do outro um objeto. Porque aquilo que você usa, né, só para satisfazer as suas necessidades, só pode ser objeto. Eu utilizo esse copo para satisfazer uma necessidade minha. Eu não tenho qualquer tipo de admiração por esse copo, além do que eu gosto dele, de beber nele, né? Eu gosto da estética dele, tudo bem. Não vou entrar nesse ponto. Estou entrando aqui, eu estou utilizando ele. É isso que você faz com uma pessoa, quando você faz um ato sexual com ela. Vou fazer para suprir os seus impulsos. Quando eu, por exemplo, vejo uma imagem de uma pessoa nua, só para satisfazer as minhas necessidades pessoais, talvez para eu tirar prazer de mim, ou seja, isso é a masturbação, só vendo essa pessoa, né? Eu não considero as problemas que essa pessoa tem, eu não olho para a beleza dela. Não, vou utilizar ela para tirar o meu prazer aqui que eu quero suprir as minhas necessidades físicas e acabou, né? Tá? E acabou. Então, esse é um ponto, tá? Vocês vão fazer referência com uma coisa, eu utilizei até uma imagem, né? Tipo, utilizar a imagem. Tem uma coisa muito presente hoje na sociedade, que depois a gente pode falar, eu não vou falar claramente porque eu não gosto muito de falar disso,
com tanta clareza, com nomes, né? Mas que as pessoas utilizam imagens, vídeos, fotos para satisfazer, ou seja, a masturbação. Né? A partir desse entender que o ato sexual não pode ser para satisfazer as minhas necessidades somente, tem que ser uma integração, que você vai entender que isso é um problema sério nas pessoas, né? Então, esse é um ponto, tá? Agora eu vou falar para vocês dos 7 sinais de maturidade, tá? Isso aqui é uma conversa mesmo, eu não vou editar nada. Eu não quero, não tenho tempo para isso. Tenho uma empresa para cuidar, tenho os meus clientes para cuidar, não tenho tempo, tá? Não tenho tempo, não vou fazer. Então, talvez futuramente, quando tiver mais tempo e tal, fazer vídeos, enfim, com mais rapidez, né? Porque demora para você pensar o vídeo, enfim. Então, eu vou falar aqui dos 7 sinais de maturidade, tá? Eu vou falar dos 7 sinais de maturidade. Eu vou agrupar a coisa e não vou explicar muito, porque eu acho que os nomes desses sinais, eles são bem autoexplicativos, tá? E o vídeo já está grande, acho que tem 20 minutos de vídeo, né? Eu estou vendo aqui. Então, em outro momento eu até posso trazer isso em outro vídeo, com o título mais bonito, né? Mas eu vou falar um pouco agora e depois vocês vão entender, tá? Vocês vão entender, não é muito difícil, não. O primeiro sinal, tá, de um modelo, assim, vou falar aqui um modelo que produz uma pessoa imatura. Primeiro, a pessoa ela é muito utilitária, tá? Ela é muito utilitária. Ela é incapaz de amar, ou seja, ela é incapaz de escolher alguém, algo, né, que ela possa se dedicar. É uma pessoa que é antissexual e é uma pessoa que se torna emocionalmente infantil, frustrada. Ela é presa ao próprio ego e impedida de amadurecer. Então, esse modelo de pessoa imatura, que só vive pelo seu. Só se considerando madura pela sua capacidade biológica, produz isso daqui. Uma pessoa que é emocionalmente infantil. Você percebe isso. Muitos homens são assim, gente. As pessoas são completamente infantis. Né? Muitas mulheres também, principalmente as mulheres que vivem sim, a capacidade de destrutiva do sexo para com a mulher é muito maior, a gente tem que reconhecer isso. A mulher é quem recebe, né, o sêmen masculino, a mulher é quem recebe, que é penetrado e tal, enfim, é muito mais complicado para ela, né? O homem, ele tem um órgão sexual para fora, então é muito mais fácil para um homem, né? Eu tô falando do ato sexual, tá? Então, no mundo animal também é assim, é muito mais fácil para o homem sempre. Quer dizer, a não sei que você seja inseto, né? O louva-a-Deus mata o outro lá, né? Mas é muito importante você entender isso. Você que é mulher, né? Você que é mulher. Fazer uma eleição de uma pessoa, às vezes, né? Eu não vou dizer que 100% das vezes, evita que essa pessoa, por exemplo, se torne uma agressora doméstica para você. Uma agressora sexual. Que um dia abuse dos seus filhos, das suas filhas. Que um dia cometa um ato contra você de violência, né? Te bater, te gritar, que também é um ato de violência, né? Mesmo que verbal. Não vai te atingir corporalmente, mas é verbal. Então, assim, quando a mulher ela percebe isso, ela, obviamente, ela consegue encontrar uma pessoa boa, né? Então, esses são os 7 sinais, tá? Que uma pessoa assim ela apresenta, tá? O oposto da maturidade sexual, ela não é a falta de experiência, tá? Então, assim, essa pessoa não fez sexo, ela é imatura sexualmente. Não, não é isso. O oposto da maturidade sexual é o egoísmo. Essa pessoa que ela tem a maturidade sexual, ela entende o que é ser maduro sexualmente. Ela entende isso, tá? Mas eu nunca fiz sexo. A pessoa não está preocupada com isso, gente. Ela entende que ela não quer usar o outro para satisfazer a si.
A pessoa entende que quem continua usando o outro para satisfazer a si mesmo pode envelhecer, tá? Pode envelhecer, tá? Então, assim, essas pessoas que fazem isso, elas permanecem sexualmente imaturas. Então, assim, para finalizar o vídeo, a gente poderia responder aqui a essa pergunta. Por que uma pessoa biologicamente fértil não possui maturidade sexual? Porque a maturidade sexual não depende apenas do corpo, depende da capacidade de amar, que é o quê? Depende da capacidade de escolher. Amar é escolher. Depende da integração da personalidade com o outro. Depende de superar o egoísmo. Depende da livre escolha do bem do outro. É por isso que alguém pode ter 40 anos e continuar sexualmente adolescente. Tá? E alguém, uma pessoa, pode viver a sexualidade como verdadeira expressão do amor. Então, aqui eu finalizo o vídeo, ficou extenso. Não vou editar nada. Então, qualquer erro que está no vídeo vai ficar no vídeo. Né? E é isso, tá? Entendam isso, né? Não importa se você é cristão, se você é budista, se você é masoquista, não importa. O importante é você entender que o ato sexual não é um simples ato de satisfazer a si mesmo. Tá? Até muitos pagãos entendem isso. Tá? Se você é cristão e está me ouvindo, vai entender o termo pagão. Até os povos bárbaros, muitos deles entendiam isso. Né? Enfim, muito obrigado e até a próxima.